Olá, queridos, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui mais um dia. Hoje, quarta-feira, 6 horas da noite. Vamos falar sobre família, as famílias que prevalecem nesse tempo em que nós estamos vivendo. Chamem a sua família para compartilhar desse momento. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, a minha mestre, minha professora em Psicologia Sistêmica, Marisete Rodrigues. E vai ser, assim, algo muito especial, muito especial. A gente vai compartilhar aqui com vocês. Vai chamando aí a mãe, o pai, a esposa. Vamos compartilhar esse momento juntos. Vamos passar um tempinho aqui falando sobre família. Deixa eu ver se a Marisete já está aqui com a gente. Marisete já está aqui com a gente. Eu vou adicionar. Vamos aguardar a conexão dela para iniciarmos esse tema tão pertinente hoje, nesse tempo. Tô vendo bastante gente querida entrando. Paulinha, João, os membros aqui na IPAM. Fala, filho. Hoje eu tô aqui na igreja. O pessoal tá aqui, Gabriel, Adriana. Vamos aguardar a Marisete entrar. Marisete me ligou há pouco tempo, agora, uns minutinhos, e disse que ela iria fazer a live conosco da casa dela, do escritório dela também. Só que iniciou um show lá no condomínio dela que impossibilitou ela de se conectar de lá, então ela teve que correr pro escritório, pro consultório dela. Vou chamar a Marisete mais uma vez para se conectar conosco. Olá! Olá! Ai, que bom! Chegou! Tô aqui. Tá aqui conosco. Minha Isso. doutora, minha professora, minha mestre, Marisete Rodrigues, vai compartilhar conosco agora esse tema tão pertinente, né, Marisete? Para esse tempo. Marisete, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite de estar conosco. Eu gostaria que você se apresentasse para aqueles que ainda não te conhecem. Então, eu conheci a Rebeca. Tá ouvindo bem? Tá tudo bem aí? Sim, Ok. tudo bem. Conheci Rebeca aqui no curso de formação, né, de especialização sistêmica. Eu sou psicóloga há 27 anos, Rebeca. Sim. 27 anos, eu sou psicóloga e há 25 anos eu já estudo e trabalho atendendo família e casal. E há 20 anos eu montei a Logos, né? Deus me deu essa ideia. Eu fiz pedagogia, aliás, eu fiz educação religiosa, fiz pedagogia, psicologia foi meu terceiro curso. E, então eu sempre gostei muito dessa área de ensino, de educação e de psicologia. Dei aula em faculdade, dei aula para o curso do terceiro grau e por muitos anos, 16 anos. E aí eu comecei a Logos aqui formando terapeutas, conselheiros e terapeutas familiares. Então a Logos é uma instituição credenciada pela Abratef. A Abratef é a Associação Brasileira de Terapia de Família.
E nós estamos aqui, aí eu conheci você, você bem chegou aqui, né? Eu digo que Deus marca os encontros e a gente obedece. É verdade. E aí você veio aqui e é uma alegria para mim muito grande. Esse é um tema que eu acredito nele, que eu invisto nele e tenho tido o privilégio de viver numa família, de trabalhar com famílias e de ensinar conselheiros e terapeutas a trabalharem também com famílias e com casais. Muito Sou bom. Marisete, isso. E Uma amo também. verdadeira, uma verdadeira Isso. mestre. Eu gosto do ensino. Junto com meu marido, nós somos pastores na Igreja Batista Carioca. Sim. Né? Então, também, assim, o ministério é uma paixão para mim. A minha profissão é o meu ministério. Servir no reino é aquilo para que eu estou aqui e compartilho com ele esse privilégio de ministrar no reino através da Igreja Batista Carioca, que fica no Meia. Muito bom. E a sua igreja, Marisete, olha como Deus tem um propósito, né, em todas as coisas. O meu marido, Danilo, ele é músico e ele já fez uns workshops lá na sua igreja, É acredita? mesmo? Que E bacana. é uma igreja que investe na música também, assim como a Sim, nossa. Muito sim, bom. Esses isso. encontros é Deus quem faz com que aconteça. Muito bom, muito Isso bom. aí. Marisete, eu gostaria que você iniciasse falando quais são os primeiros, os problemas, na verdade, familiares que se iniciaram devido a essa crise, né, da quarentena. Olá. Oi, tô te ouvindo. Deu uma travadinha. Então, eu gosto de pensar assim, onde tudo começa. Para mim, tudo começa e termina na família, Sim, né? É na família que a gente nasce, é na família que a gente vive e todos nós vamos morrer dentro de uma família. Então, antes da pandemia, a gente já vivia uma história de família. Que as pessoas parecem que hoje o tema família ficou tão forte. Não, nós nascemos, vivemos, vamos morrer dentro de uma família. Família não é uma ideia nossa, é uma família, é uma ideia de Deus, né? Coube a Ele saber que nós precisaríamos desse primeiro grupo social que é a família. E enquanto nós não tínhamos a pandemia, a gente parece que não tinha muito tempo de sentir família. exatamente. Podia reclamar por causa de questões familiares, chorar por questões familiares, mas pouco a gente entrava em contato com as questões familiares. E esse Sim, tempo de crise, nada é um acaso, Deus nos trouxe para dentro das nossas casas. sim, Né? Pensa bem, se um dia nós corríamos da família, hoje não tem para onde a gente correr. não Né? A gente tem. está dentro de casa, dentro da família. Eu gosto de pensar assim, antes a gente... então, os problemas que estamos vivendo nas famílias não são problemas que começaram hoje. Não, Eu posso afirmar, nenhum problema que cada pessoa está vivendo dentro de casa não foi a pandemia que causou. não. Já eram problemas familiares que a crise, que a pandemia fez emergir, né? Veio à tona questões muito antigas que já existiam nas casas, Sim, né? Então a pandemia não causou problema, mas não ela causou. suscitou, clareou, nos faz entrar em contato com todos os problemas que já existiam. Porque Eu olha tinha só, muito. Rebeca, pensa bem, antes você, né, a gente acordava de manhã, arrumava, colocava o filho para a escola e ia para o trabalho. Se tinha um marido que eu não queria ver na frente, eu tinha pouco tempo para olhar para a cara dele. É Porque já voltava verdade. cansada, né? Ia arrumando as coisas e dormia. Se tinham filhos que eu estava chateada, eu não tinha pouco tempo de entrar em contato com essa chateação com os filhos. Se tinha uma sogra que eu estava chateada,
uma mãe que eu estava magoada, eu tinha pouco tempo de entrar em contato com essa sogra, com essa mãe, porque a correria fazia com que a gente levantasse e ia embora, vivia o dia, voltava cansada, dormia. Agora, eu acordo, eu almoço, eu passo o dia e durmo com esse marido. Eu acordo, eu almoço, eu passo o dia com esses filhos que antes eu não queria ver tão perto. Eu acordo, eu entro em contato com essa mãe que está em algum lugar e precisa de algum apoio, de repente uma mãe idosa, uma sogra idosa. Então hoje a gente está entrando em contato com as questões, com problemas que já existiam, É mas que a gente não tem como correr. Sim, sim. E é aí que o povo, né, tá vivendo, Marisete, eu tenho observado o paradoxo. Porque antes eles falavam que o motivo da não solução dos problemas era o tempo. E hoje a gente se encontra nesse cenário onde realmente não tem para onde fugirmos. Nós temos que resolver esses problemas, temos que resolver essas pendências e o tempo é agora, né? É verdade, porque há um autor, né, chamado Moren Bowen. Bowen diz o seguinte: os negócios mais importantes da nossa vida são os negócios de família. Sim. As questões mais importantes a serem resolvidas são as questões de família. As dívidas, olha como é que é forte, gente. Olha como é forte. As dívidas mais importantes que nós temos para resolver são as dívidas dos relacionamentos da família. Sim. Né? Que hoje, que o dia continua tendo 24 horas. Mas hoje a gente está com mais gerência de organizar esse tempo, que antes a obrigação, o horário de entrar na empresa, né, o horário do meu paciente aqui no consultório, tudo isso me fazia achar que eu não tinha tempo. Exatamente. Mas o tempo, Deus deu a todos, mas nós é que temos gerência. Exatamente. Voltando para dentro de casa, eu tenho uma gerência sobre esse tempo. Porque ao mesmo tempo, ao mesmo instante, eu que faço a minha agenda do dia. Né? Eu não tenho que pegar trânsito, não tenho que sair correndo. E sempre tivemos tempo. Nós é que fugimos daquilo que precisava ser vivido e ser acertado. Nós é que empurrávamos questões para frente. Exatamente, Marisete. Marisete, quais são as perdas familiares com esse tempo de isolamento em que nós estamos vivendo? O que você percebe que temos perdido? Eu vou listar, né, a primeira perda que eu acho, a fantasia de controle. A fantasia de controle. Nós tínhamos essa fantasia. Nós tínhamos a fantasia de que eu sabia como é que seria o mês que vem, que eu já saberia como é que seria o julho, férias das crianças. Né? Então a gente tinha essa fantasia de ter controle. E essa fantasia dava a sensação de arrumação. Né? Eu arrumava minha agenda, arrumava o dia a dia. E agora a gente perdeu esse controle, essa fantasia de controle. Porque na verdade ninguém nunca controlou nada, gente. Quem controla é Deus. Exatamente. Mas nós tínhamos essa fantasia. E aí a gente perdeu o controle. Não sei como é que vai ser amanhã. Hoje eu estou aqui, peguei o carro, né, vim do meu condomínio, entrei aqui na nossa clínica, estou aqui na sala de aula, falando com você. Amanhã eu não sei. Eu não sei. E se de repente amanhã eu acordo contaminada pelo vírus e o meu corpo não consegue nem levantar da cama? Não sei. A gente não... Então a gente perdeu essa fantasia do controle. Essa é uma perda que veio nesse momento, mas que se reverte num bem. Sim. Se reverte num bem.
sim. Então, nem vejo como perda. Ela pode ser revertida como um ganho de saber que devo me organizar. Sim. Mas controlar, isso é fantasia. E a pandemia trouxe a perda da fantasia de controle. Muito bom, Marisete. É exatamente isso. E com isso também nós tivemos ganhos, né, Marisete? Nós tivemos ganhos nessa quarentena. Eu gostaria que você me falasse sobre esses ganhos também. Ontem eu fiquei pensando nisso, né? Ao longo do dia, eu fui atendendo os pacientes e depois eu contabilizei 5 dos pacientes da agenda não estão vivendo momentos fáceis, sabe? São, assim, momentos exigentes, mas eu posso voltar a afirmar. Todos hoje olhando de frente, entrando em contato com problemas que já existiam. 5 deles me disseram assim: olha, a senhora pode não acreditar, mas olha o ganho que eu estou vendo dessa pandemia. Um tá olhando de frente e o ganho dele é: eu descobri que eu era um personagem. E a humanização, a vulnerabilidade da vida. Porque a gente está vendo como a gente é vulnerável. Um vírus invisível. Isso não é vulnerabilidade? Sim, Ele falou, e sim. antes eu achava que eu podia, e ele é um empresário, que eu ia dar conta, que eu ia fazer e acontecer. E ele falou assim, eu era um personagem. E agora eu me dei conta e está sendo um ganho deixar de ser um personagem para virar um ser humano. Exatamente. Porque nesse momento, né, o Marisete, nós estamos praticamente, a humanidade, está todo mundo no mesmo patamar, porque a principal hoje causa desse vírus, ele é a saúde. E a saúde ninguém compra. Ninguém Não. compra a saúde. Então, aí é um outro item que eu ia te falar, que é um ganho, Sim, sabe? Que é um ganho, nós estamos valorizando aquilo que realmente é importante. exatamente. A Exatamente. saúde, a vida é o que é importante. Esse é um ganho de que você pode ter o dinheiro que for, você pode ter a idade que for, mas o que é importante é a vida. Sim. Não são coisas. Não é um carro novo, não é trocar de carro, não é uma casa, não é uma viagem. O É que o é importante essencial, né? é o essencial, é um ganho. O que é o essencial? O essencial é a vida e o essencial são pessoas. E principalmente as que estão ao nosso lado, né? Porque o Principalmente. ganho nessa quarentena é a família. As pessoas mais importantes na nossa vida está dentro das quatro paredes. É bom Então, lembrar, é bom lembrar assim, que as coisas elas vêm e vão embora, mas sim, as pessoas são para sempre. E exatamente. o que eu vivo no relacionamento com essas pessoas, por exemplo, meu pai já faleceu, mas o que eu vivi com ele tá tão aqui dentro de mim que fisicamente ele foi embora, mas ele tá vivo aqui dentro de mim. Então, as pessoas são importantes. O que eu vivo com as pessoas é o que importa. Então, esse é um grande ganho da pandemia, da gente olhar e ver se, espera aí. E aí eu vou acrescentar mais um ganho que eu estou vendo nesse momento de crise. Sim, Aprender a viver. Estamos aprendendo a viver, que a gente vive bem, sem precisar ficar desejando a vitrine do shopping. Bem, sem comprar mais roupa, sem comprar sapatos. Nós estamos aprendendo, sabe, a olhar para a geladeira em algum momento e o que que tem, sabe?
o de menos que tem, fazer daquilo o nosso almoço. Sim, Com muito menos a gente pegava a família e ia para um restaurante. verdade. E agora não. Agora você fala assim, gente, o que tem para hoje? Então é disso. Então, isso é um ganho. Um ganho. Né? Você vê que nós estamos gastando menos. Pessoas, nós recebendo menos, mas gastando menos. Então, sabe, essa freada da vida, ela, para mim, Deus fez isso. Sim, Porque o jeito que o mundo estava, ele precisava de um freio. De um freio para a gente valorizar a essência, valorizar o que é importante, aprender a viver com menos, a valorizar que se Deus te deu uma família, tudo que Deus faz é bom. sim. Então, essa é a família que Deus escolheu para você. E é nessa família que você voltou nesse momento de pandemia. Exatamente. Exatamente. Isso é muito bom, né? Porque é vendo que nós conseguimos viver com as coisas essenciais, Marisete, eu me deparo até com as minhas memórias emocionais. Eu vou lá na minha família de origem, quando eu pego para fazer um almoço e lembro a receita que minha avó Simples, fazia. né? E Isso. lembro o modo em que minha mãe fazia. E isso é bom, né? Isso nos traz até esperança. Isso é muito bom. Tem um teólogo, Marisete, que eu tenho, assim, lido, e o nome dele é John Piper. E ele diz Sim. que nós estamos vivendo, Marisete, um tempo agridoce. Um tempo onde nós estamos vivendo algo ruim, mas nós também temos vivido coisas boas demais. É como você Boas. É falou pra verdade. gente. Ao mesmo tempo em que nós perdemos algumas coisas, né, dentro da nossa família com essa quarentena, nós também estamos ganhando, né? Isso. E principalmente quando a gente tem a oportunidade, né, de cuidar do outro, de escutar o outro. Esse é Então, o isso, momento. isso para mim, né? Vamos voltar ao tema, famílias que prevalecem. Exato. Então, se a gente for enumerar o que a gente já conversou até agora, para mim, a família que prevalece é a família que olha de frente as suas questões humanas e buscam investir em resolver os problemas. Sim. E para viver esse agridoce, né? Viver esse Sim. lado doce de um momento difícil. Sim. Isso é prevalecer. Porque, sabe, tem famílias que vão empurrando os problemas, deixando para a próxima geração resolver. Por exemplo, quantos primos não se falam porque os seus pais, irmãos, quando criança, adolescentes, jovenzinhos, brigaram. Sabe, uma briga que tiveram da geração anterior, anos e anos lá atrás, e aí empurraram com a barriga e não resolveram. Sim. E hoje, infelizmente, os primos que poderiam ser bênção um na vida do outro, que poderiam agregar, né, tantas experiências, convivência um na vida do outro, são afastados por um problema que os próprios pais não resolveram lá atrás. Sim. Então, para mim, a família prevalece quando ela olha de frente às situações. E aí você pode me perguntar, mas quais são os problemas que geralmente tem nas famílias e que a gente prefere não resolver? Eu poderia citar alguns. Quais são? Um deles, lutos não elaborados. Sim. Lutos não elaborados. Então, quando a gente, né, perde uma situação, perde uma pessoa, o divórcio é um luto. Né? Dizem que o divórcio dói mais que a morte física de uma pessoa. Sim. Porque é uma morte em plena vida. E as pessoas não elaboram esses lutos. E aí fica com a sensação de que não vai dar conta da dor. Sim. Só que mantém o morto-vivo. Sim. Mantém a situação viva. Então fica um eterno luto. E ele não elaborado.
é uma pendência que fica para frente e deixa a família vulnerável com dificuldade de prevalecer. Outra situação que para mim é muito importante numa família que prevalece, o casal nessa família. O casal. Vamos pensar qual é o lugar que o casal tem na família. Eu vejo que o casal, ele é como se fosse um esteio. Quem gosta, né? Não é muito comum hoje, mas ainda tem circo. A lona do circo, ela é sustentada pela haste principal. Sim. Né? Aquela haste principal, ela sustenta a lona. As outras estacas esticam a lona. Então, vamos imaginar que essa haste principal na família é o casal. É o casamento desse pai e dessa mãe. É a relação de casal. Que se as outras estacas podem ser relacionamento pais e filhos, relacionamento com amigos, relacionamento na igreja, relacionamento profissional, a relação, o dinheiro. Então, isso estica a lona. Mas se esse eixo principal cair, o que acontece com a lona? Vai ao chão. Vai ao chão. Vai ao chão. Então, tem muitas famílias que não prevalecem porque os casais não estão cuidando dos seus casamentos. E aí, como o esteio fica corroído, fica fragilizado. E aí ele deixa a família vulnerável. E a família vulnerável, vem uma crise, vem um vento, vem um desemprego, vem uma doença. E aí ela não se sustenta. Sim. Não se sustenta, ela não prevalece. Eu tenho incentivado muito os casais a investir em seus casamentos, porque eles são o esteio de sustentação da família. Tem casal, Rebeca, que prefere pagar uma escola cara do filho, mas não investe na relação do casal. Não investe no momento a dois. Não investe, de repente, no encontro de casais. Não tem dinheiro para ir no encontro de casais. Não adianta pagar a escola cara do filho se o esteio principal, que é o casamento, não estiver bem. Não adianta. Não adianta. Aí vamos pensar. 99, olha só, hein? 99% dos sintomas das crianças, eles acontecem com medo da separação dos pais. Sim. Olhem para mim, cuidem de mim, porque enquanto vocês estão cuidando de mim, vocês não olham o casamento de vocês. Então, o sintoma da criança e do adolescente é para desviar o foco de um casamento em crise, de um esteio minado, que o casal não está investindo em tratar. Exatamente. Então, Marisete, explica isso assim melhor. Melhor não, você explicou muito bem. A criança ou o adolescente, o filho, ele vira o sintoma da família. Vira. Ele toma para si o problema. Ele adoece para proteger o casamento dos pais. Não é forte? Muito forte. Muito forte. Rebeca, as crianças têm 2 tipos de medo. E aí é legal, sabe, que quem está ouvindo a gente, de repente agora vai poder aprender a fazer um diagnóstico. Sim. Se você tem um filho, um sobrinho, um neto que está com medo, então escuta esta. Escuta esta. A criança tem 2 tipos de medo. Ela tem medo da separação dos pais e ela tem medo quando ela é maior do que os pais. Sabe aquela criança que hierarquicamente é o reizinho, que toma conta da família, que é o dono da família, que dita as regras na família? Então ela fica tão poderosa, tão empoderada, que quando a gente precisa de ajuda,
Via de regra, a gente pede ajuda quem é maior do que a gente. Quem a Exatamente. gente julga como mais capaz, Mais né? Aquele que é experiência. mais inteiro, que está mais propício. Eu não vou dar minha mão e pedir ajuda quem eu acho que é mais frágil do que eu. Quando a criança está maior do que os pais, a quem ela vai pedir ajuda? Viu os dois medos? Sim, Então ela tem medo dos pais se separarem e ela então dá a própria vida, a infância dela para proteger o casamento dos pais. Todos nós, sabe, se olharmos a nossa infância, nós teríamos orgulho do que nós fizemos para proteger os nossos pais. Então, quantas crianças adoecem para proteger os pais, caem, quebram um braço, perna para proteger os pais, sim. ficam medíocres na escola, como se não tivesse condições de aprender, porque enquanto está ocupando os pais têm menos tempo de se olhar como homem e mulher. Sim, E eu queria aproveitar isso, que eu amo esse tema, você já viu, sim, né? Sabe, qual é um exemplo, uma fotografia de que a criança está protegendo o casamento dos pais? É a criança que dorme na cama do casal. Hum, Criança que dorme na cama do casal é uma fotografia claríssima de que tem crise naquele casamento. E ela já inseriu um terceiro no meio do casal. Essa família não vai prevalecer porque ela está usando. Isso é utilização, isso é utilitarismo. sim, Está usando uma criança para colar os dois. E aí a criança, porque, gente, uma vez eu ouvi um professor chamado Maurício Andolfi, ele é um italiano, e o Maurício Andolfi diz assim: como nós deixamos de proteger as nossas crianças. Uma criança no quarto do casal, ela respira uma hostilidade que ela não dá conta de digerir. não dá, é verdade. Ela olha, sabe? Ah, mas a gente nunca brigou na frente dos filhos. A criança percebe que o pai chega e não dá um beijinho na mãe. Ela percebe que a mãe chega e o pai olha para, ai, chegou. Ela está sentindo tudo, um clima de hostilidade, um clima de tensão, um clima de risco de separação. E aí ela fica, essa criança, tô com medo, tô com medo, tô com medo. Aí a mãe vem e fala para mim, ah, não leva ele pro quartinho dele porque ele não aceita. Alô? Como pode um peso pena derrubar dois pesos pesados? Então quem tá mandando? Nossa, Quem tá mandando? A criança. Quando ela precisar de ajuda, ela vai pedir ajuda a quem? é Se ela tá verdade. mandando nos adultos. Isso vulnerabiliza. Isso dificulta a família prevalecer. Sim, Não voltamos no esteio voltamos. de sustentação? Olha, não é à toa que Deus começa a família construindo o casal. Deus não começou a família criando os filhos. Meu Não, filho, meu mundo. Oi? Deus não começou criando os filhos. E Deus começa com aquilo que é mais importante numa família, o casamento do casal. sim. Forte O essa. homem e a mulher. Isso é fortíssimo, Marisete. É muito forte. É muito forte. E aí? A gente repensa, né, Rebeca? Tem que repensar. E esse é um momento propício
para repensarmos os papéis familiares, né, Marisete? Os nossos Isso. papéis. Quem são os pais, né, que nós estamos encontrando nesse período? Quem é a mãe? Quem é o pai? Quem é o filho? Então, aí hoje a gente tem pensado assim, né? Como é que ficam as crianças no meio desse momento? Como é que ficam as crianças? Que antes a gente criou uma rotina para essas crianças, que hoje a rotina mudou, Sim, né? Então, naturalmente, já. Mas a criança, ele é o bichinho que mais se adapta. verdade, Marisete. Deixa eu te interromper rápido para falar o que tem acontecido lá em casa. Esses dias eu perguntei para o meu de 3 anos, Pedrinho, só tenho ele. E eu falei assim para ele, no início do isolamento, ele estava bastante agitado e sentia muita falta, né, dos afazeres dele, da rotina. Mas Sim, depois ele se adaptou totalmente e eu fiz uma pergunta para ele esses dias. Eu falei assim, filho, você não está sentindo falta dos seus amiguinhos na escola, da sua professora? Ele virou para mim, Marisete, e falou assim: não, mamãe. Mamãe, tô gostando muito de ficar em casa com você e com o papai. isso. Então as crianças se adaptam, né? Os adultos, da mesma forma que elas se adaptam, então não me preocupo com elas em relação à adaptação. Sim, Porque entre um brinquedo caro e o pai brincando de sucata, a criança prefere o pai brincar de sucata com de ela. sucata. É verdade. Não é isso? Exatamente. Então elas se adaptam, ela quer a presença do pai e da mãe. E ela está podendo ter isso. Só que também nós adultos descarregamos em cima das crianças as nossas frustrações. Se eu tô chateado com alguém, a criança me pede alguma coisa, eu dou um grito, né? Eu falo de uma maneira agressiva, por ela ser mais fraquinha, para ela ser menor. Então as crianças se adaptam, isso me tranquiliza, mas também isso é algo assim, né, muito importante a gente falar. As crianças estão servindo muito de paralelo entre os adultos, de bloqueio entre os adultos, de para-raios Uhum. entre esses adultos. Se eu tô chateada com o meu chefe, que me mandou muitas tarefas, porque agora home care parece que não tem horário, né? É As verdade. tarefas aumentaram, Aumentaram. jogam para os adultos a quantidade grande de tarefa, descarrega a chateação em cima da criança. Então, hoje eu tenho observado, sabe, um número muito grande de crianças que estão emocionalmente agredidas Sim. por serem a parte, né, que os adultos acham que, como um cachorrinho, que você vai lá, empurra o cachorrinho, ele volta, empurra de novo, ele volta. Mas, infelizmente, essas crianças vão crescer. E aí nos traz uma responsabilidade muito grande de ajudar na adaptação dessas crianças e, ao mesmo tempo, preservá-las daqueles assuntos que elas não dão conta de elaborar, daquela chateação que eu estou com meu chefe, com a minha mãe, com o meu marido, que elas não têm culpa disso. E a gente tem que proteger essas crianças. Essa semana, né, a gente está falando muito do abuso sexual infantil. Sim. E esse é um tema, porque nós temos recebido muitas famílias, sabe aquele abuso que já existia, mas que agora as pessoas estão vendo, Sim. infelizmente. Entendeu? Porque o peso que esses adultos estão colocando sobre essas crianças, como se elas tivessem, fiquem quietinhas para me ajudar, porque tá difícil. Estuda, faz tudo direitinho. E tem crianças, as crianças disciplinadas estão estudando bem online.
Mas tem outras crianças que não têm essa habilidade. A habilidade dela é correr, é jogar bola. É. Então, ela vai ter que ser adaptada a esse momento. Mas eu estou desafiando as famílias a prevalecerem, protegendo as crianças. Muito bom. Principalmente, sabe, qual é o legado que nós adultos estamos deixando para nossas crianças em como lidar com crises. Exatamente, exatamente, Marisete. E depois que tudo isso passar, né? O que é que vai ficar? O que é que vamos falar para os nossos netos, né? Porque eu já penso em neto, desde que já é mãe, né? O que é que a gente vai falar, até quando os nossos filhos estiverem adultos, para as mães que têm os filhos que são crianças hoje, né? Porque existem mães de várias faixas etárias, mas nós estamos deixando realmente um legado e vale a pena, gente, pensar e se preparar hoje para isso amanhã. Eu gosto de olhar para trás e pensar assim, alguns anos atrás a gente não tinha o GPS. Sim. Mas a gente deixava de ir nos lugares? Não. A gente deixava de encontrar um endereço? Não. Não, não. Né? Então, assim, a gente olha para trás, não tinha GPS, não tinha o Waze, não tinha o celular, Google como a Maps. gente tem, Google Maps. Mas já existia a vida. Já. Então a gente vai olhar para trás e vai dizer: nossa, como é que a gente vivia sem o GPS? Vivia, vivia. Então a gente vai olhar e vai dizer assim: olha, será que algum dia as pessoas viviam sem se falar na internet? Vivia. Então a vida vai continuar no fluxo, Rebeca. Continua. A vida vai continuar, os relacionamentos é que vão ficar e o legado que vamos deixar para a próxima geração. Isso é muito bom, Marisete. Isso é o que mais importa hoje, né? Antes eu peguei o tempo em que eu mandava carta para os meus pais, para as minhas amigas, e não era via correio, né, Sedex? Nós mesmos nos encarregávamos O de Figueiredo está entregar. dizendo assim, que antes tinha a Rosa dos Ventos. É verdade. É isso mesmo. É Então, assim, verdade, antes tinha Matheus. carta, telegrama. Gente, receber um telegrama era tudo. É verdade. Percebe? A vida não foi se movimentando. Então, Foi. não precisam as pessoas criarem, ai, como é que vai ser quando isso passar? Gente, a vida vai continuar fluindo como ela está hoje. Continua. Não se preocupem com isso. Até porque quem abre as portas, quem é? Deus. Deus que abre as portas. Um dia Deus abriu o mar e o povo passou. Marisete. Isso é uma conexão. Isso é uma tarefa que eu aprendi, nós aprendemos com você, né? De fazer a nossa conexão com o passado. E o que você falou agora é muito importante, porque a Bíblia é algo que a gente pode olhar e ter a certeza de que isso vai passar, porque passou. Vai. Para o povo no Egito, para o povo de Israel. O Senhor, ele abriu o mar, livrou aquele povo. Percebe? Então, Deus abriu o mar, livrou o povo, a vida continuou, a roda foi inventada, o Rosa dos Ventos foi inventado para dar direção às pessoas. É muito bom. Carta, não, telégrafo foi inventado antes. Sim, telegrama, cartas, e-mails, o relógio, Marisete. Antes nós tínhamos aquele... Qual é o nome, ampulheta. Gente? Ampulheta. Não é? Então tudo vai se renovando, na verdade. E a nossa esperança tem que estar nisso. A nossa esperança tem que estar naquilo que vai acontecer lá na frente. E vai ser bom também, né, Marisete? Porque nós, enquanto cristãos, a nossa perspectiva também
né? A gente está aqui falando sobre a psicologia sistêmica, o familiar, mas a nossa perspectiva transcende, porque a nossa fé está na eternidade também, está na cultura dos céus. Isso. E aí nós vamos prosseguindo. Então, assim, não me Exatamente, preocupo. Eu gosto muito, sabe, de olhar a história. E aí a gente está sim, vendo que essa crise de pandemia não foi a primeira e nem vai ser a última crise da exatamente, humanidade, exato, né? E como nós estamos aqui hoje, é uma resposta, uma clareza de tantas pessoas e tantas famílias que prevaleceram, sim, né? A é sua verdade, vida, a vida de cada pessoa que está aqui com a gente assistindo nesse momento, é a prova de que as famílias lá atrás prevaleceram as adversidades. exatamente, E exatamente, olhando para elas, eu tenho esperança de que hoje eu vou fazer a transição para minha próxima geração. Para que exato, algum dia, né, os nossos netos, a nossa próxima geração, olhem e dizem assim: a minha avó prevaleceu, por isso eu estou aqui exato, hoje. E aí, olha a lição que eu tive. Não, é, não, não surtou, não entrou numa crise, confiou, sim. se firmou na rocha, Exatamente. entendeu o E movimento da mesmo que, vida. exatamente, e mesmo que tenhamos entrado em crise, dando assim evasão ao medo, à ansiedade, né? Em alguns momentos, porque isso faz parte da nossa humanidade, nós ressignificamos isso, Marisete. E Sim, eu aprendi numa das suas supervisões em que, na verdade, a gente ressignifica isso quando nós pensamos aquilo que mina a nossa energia, aquilo que mina a nossa energia, quando nós pensamos e ressignificamos, nós oxigenamos a nossa esperança. isso mesmo, Então, isso essa é mesmo. uma tarefa em que nós temos, que eu tenho feito, né, enquanto pessoa, no dia a dia. Temos que fazer, temos que ressignificar esse momento e pensar mesmo que amanhã nós vamos ter algo e uma história linda para Para contar, né? contar, para Vamos contar. ter, Sabe, vamos ter. quando às vezes, né, nesse momento que você falou assim, humanamente, claro, tem uma notícia de uma pessoa que faleceu, todos Sim, nós, nosso coração vai doer, nosso coração vai doer. E é direito de uma mãe que chorar que perdeu um filho, uma irmã que exato. perdeu um irmão, uma esposa que Sim, perdeu um marido. É direito, nós temos esse direito de chorar. Ninguém está tirando esse direito. Mas na hora que eu olho, sabe? Eu gosto de olhar e ver assim, não, eu vou honrar os meus bisavós, os meus avós, que eles passaram por problemas, por adversidades e sim. prevaleceram. Agora é a minha vez. É a De minha vez em prevalecer, né, honra a eles Marisete? prevalecer Exato. para que o futuro da minha família continue. Sim, sim. Isso é lindo, isso é lindo. Eu tenho certeza que vamos passar por esse momento. E o final disso tudo, Marisete, nós já sabemos, né? Já sabemos o final disso. Isso É é para isso que honra. importa. Isso é o que importa, Isso. né? E aí eu queria, assim, já, né, já que eu falei honrar, buscar na lembrança, né, tempos difíceis que a família prevaleceu, isso vai abrir esperança, isso vai trazer responsabilidade, Sim. né, porque se é minha avó, meu avô, agora é a minha vez de ser o adulto da vez. Eu sou o Exato, adulto do momento, né, para ajudar a próxima geração a prevalecer. E aí olhar e ter o coração grato. Ter o exatamente. coração grato. O coração grato é grande remédio para esse momento. Sim, Eu tenho observado que pessoas ressentidas, rancorosas, magoadas, culpadas, elas estão muito vulneráveis para esse momento de crise. sim, Então, ter um coração grato, olhar tudo que a gente tem, olhar os relacionamentos, sabe, que são importantes,
perdoar e liberar perdão. Sim. Porque quando eu perdoo e libero perdão, eu abro fluxo de vida. Sim. Houve uma pergunta que eu gostei muito, me perguntou na live de sábado. Na minha opinião, o que leva algumas pessoas a serem doadoras, porque hoje a gente está vivendo um momento importante de doação, e o que Sim. leva outras pessoas a serem tão egoístas, a serem tão rígidas e fechadas para se doarem. E aí eu usei esse exemplo. Eu falei, a doação é uma expressão de um coração grato. Nossa. Olhe para sua família de origem. Família de origem é a família que você nasceu. Né? O teu pai, tua mãe, você e seus irmãos. Se você é grato por aquilo que Deus pôde te dar, por aquilo que seus pais puderam fazer por você, você é um doador. Muito bom. Seu coração jorra em doação. Sim. Agora, se você vem magoado com teu pai, magoado com a sua mãe, com seus irmãos, você acha que você tem a receber. Você acha que a vida te deixou débitos. E aí você não vai querer doar. Pelo contrário, você vai se colocar no time de vítima, de que tem a receber. E não daqueles que têm o privilégio de se doar. Então, olha, um coração grato, ele vai fluir na doação. O perdão, ele é o canal de reconciliação e cura para jorrar vida. Nós estamos num momento, né, de que a humanidade está vivendo o espírito de morte. Sim. A doença traz esse espírito de morte. Mas o perdão, ele flui vida. Ele flui vida. E eu gosto de desafiar as pessoas a olharem a oportunidade que estão tendo de revisitar as suas famílias, perdoar e liberar perdão. Aí você vai perceber que você tem muito mais a se doar do que a receber. É verdade. Que é um privilégio a gente se doar. Que é uma expressão de gratidão. Eu sou muito grata a Deus, Rebeca, por estar vivendo esse momento. Sim. Deus escolheu cada um de nós para viver esse momento. Nós não sabíamos como seria 2020. É verdade. Mas Deus já sabia. Sim. E Ele escolheu a mim, escolheu você, escolheu cada um que está assistindo a gente para este momento. É verdade. Então, os propósitos dele, ele já sabia que eu precisaria ser psicóloga para esse momento. Sim. Que você estaria nesse país que nós estamos neste momento. Sim. Porque geograficamente ele sabia que precisaria de você no Brasil. É verdade. É verdade. Não é isso? Exatamente. Então, para este momento, eu sou muito grata a Deus. Muito grata. Grata à família que eu nasci. Grata a tudo que Deus me permitiu construir de relacionamentos, de profissão. Quero ensinar tudo que eu puder ensinar para as pessoas e quero compartilhar o fluir da vida. Eu escolho viver a vida. Mesmo em meio à pandemia, em meio à crise, eu escolhi viver a vida. Muito bom, Marisete. Eu também escolho e sou grata a Deus, assim, principalmente por poder ser uma das pessoas em que você compartilha esse saber, sabe? Porque isso é gratidão. Eu agradeço ao Senhor por isso também, porque o que seria, né, de nós se não houvesse uma Marisete que se disponibilizasse, se colocasse à frente para compartilhar, para ensinar? O que seria, né, da nossa posteridade? O que seria de mim se não fosse apresentado a Sistêmica? Então, assim, eu sou grata também a Deus pela sua vida, Marisete, sou grata. E olha que a Sistêmica separa a vida da gente no antes e depois, né? É verdade, é verdade. Isso
Marisete, então, assim, eu agradeço também. Hoje nós aprendemos que nós podemos olhar, né, para trás e ver que não nos falta o que faltava antes. Então, nós precisamos realmente ressignificar esse tempo em gratidão para que o nosso Gratidão. caminho ele se abra, né, e nos possibilite viver o que está diante de nós, vivendo com resiliência, Isso vivendo, aí. né, olhando para frente e crendo que isso vai passar, isso vai ser um testemunho que nós vamos contar e vencendo ele, né, Marisete? E o que seria Vencendo da ele. vida se fosse tudo só o mar calmo? Tem uma frase que eu gosto que diz assim: quem disse que mar calmo faz bons marinheiros? Exatamente, do Pai. É o Então, nós mar estamos. revolto que faz a gente tirar lições. É o mar Exatamente. revolto que faz a gente ver o quanto Deus nos fez capazes. Sim, eu tenho sido bem repetitiva, Marisete, em falar para os meus jovens aqui na igreja e as pessoas em que estão assim à minha volta, e como você falou, que foi para um tempo como esse realmente, que nós nascemos e estamos aqui por um propósito. Sim, Então, isso, quando nós isso. fazemos, né, o tempo todo, Marisete, eu estou o tempo todo deixando como tarefa mesmo essa conexão com o passado e hoje, com a Bíblia, tendo a Bíblia em mãos, né, principalmente para os jovens, eu tenho falado, Esther, ela salvou o seu povo. Foi para um tempo como aquele que ela foi Então, constituída. e você acha que José, foi fácil? não foi, Não foi fácil. não foi. A Então, vida nós não é precisamos. fácil, a vida não é Exato. fácil, Rebeca, em momento algum. E esse é o nosso tempo de viver a exigência. o, é o agora, né, É o Marisete? agora, é o É o agora. agora, porque nós estamos escrevendo a nossa história. Isso aí. Marisete, muito obrigada. Eu quero te agradecer. Nós estamos chegando ao fim da nossa live. E eu quero te agradecer por poder compartilhar desse seu tempo conosco, compartilhar o seu saber conosco. Eu me sinto muito honrada de você estar servindo hoje a minha igreja, né, minha igreja amada, as nossas ovelhas. Esse vídeo ele vai ficar gravado. Mas antes eu gostaria que você finalizasse a sua fala e eu queria mostrar também, Marisete, eu gostaria que você falasse sobre os seus livros. Você é Ah, autora de 2 sim. livros, Amor Isso, Perfeito, né, que fala isso. sobre a escolha do cônjuge, Do né, cônjuge, e o, descongelando o o tempo. tempo. Descongelando o tempo. Então, assim, são dois livros, né, que eu já produzi outros, mas esses dois textos são muito significativos. Por quê? Amor Perfeito, ele fala da escolha do cônjuge. E a gente precisa rever, não para separar, e sim para se responsabilizar pela escolha que um dia fez. Eu fiz a minha escolha, ninguém, né, me obrigou, foi pelos motivos da minha história de vida, então eu preciso me responsabilizar por isso. Ninguém engana ninguém, então esse livro Sim, deixa isso bem claro, que é uma escolha feita pelas histórias de vida. E o livro Descongelando o Tempo, ele fala sobre técnicas de como trabalhar para terapeutas e conselheiros, de como trabalhar pendências de famílias, ideias práticas, ideias bem didáticas, de que quem trabalha com famílias e casais, eles podem usar muitas ideias que existem aí. E tem os cursos da Logos. sim, Sábado vamos ter um curso sobre genograma familiar. sim. Amanhã eu fecho porque já está esgotando as vagas. Não vou nem conseguir esperar sexta-feira porque já está lotando. Provavelmente eu fecho o carrinho agora à noite ou amanhã de manhã. E eu Sim. agradeço muito, Rebeca. Muito obrigada, Agradeço por Marisete. também estar aqui, pela Muito obrigado mesmo. confiança. É um privilégio ter você aqui conosco. E assim que esse momento, né, de isolamento passar, eu quero que você venha aqui na igreja falar para as famílias, para os casais, para os papais e para as mamães também.
Muito, muito, muito Ok. obrigada. Eu sou grata a Deus pela sua vida, Marisete. Tá, Rebeca, perguntaram aqui onde adquire o livro. Siga Logos, logos.pc. Lá no Instagram Isso, da Logos, fala com a gente, @logos.pc. né?